Ó, vamos deixar ele nesse formato aqui, ó, tá? Assim, meio que com uma tripinha assim, ó, nesse sentido aqui, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó, vamos pegar, quem tá com a placa de vidro, vai pegar uma folha de pacu, ou de papel higiênico, e vai dobrar ela assim, ó, e fazer um rolinho, ó. Vocês vão molhar ela na água, certo? Escorre o excesso e vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vamos trabalhar assim, ó. Deixa ela em contato com o papel úmido, porque à medida que ela for secando ou ressecando, vocês vêm aqui com o pincel, tá? Vou pegar o pincel aqui, ó, na água. Quem não tiver um vidrinho aí, um gotejador, e aí você vai molhando aqui, ó, umedecendo o pincel e você vai controlando a umidade da cerâmica por capilação, certo? Beleza? Tranquilo? Todos colocam um papelzinho assim, que essa foi a forma de trabalhar no vidro com pigmento e com líquido que eu achei mais interessante. Eu testei vários tipos de godê, várias formas de fazer de manter a cerâmica úmida aqui. A forma que eu achei mais interessante foi essa daqui, tá? Manipula, dobra o papelzinho, encosta. Esse líquido, esse corante que eu coloquei na massa, a intenção dele é facilitar a visualização da cerâmica no refratário, tá? Por isso que eu usei essa cor amarela aí, que aí ele vai dar um contraste bem interessante no refratário, facilitando a gente visualizar até onde a gente vai com a cerâmica no refratário, né? Para não passar do planejamento interno. Todos os refratários estão na água, né? Passando pelo processo aí de hidratação, tá? Quando ele para de sair bolinha na água, assim, é que sinal que ele está hidratado. Sempre que vocês forem aplicar cerâmica sobre refratário, é interessante ele estar totalmente hidratado. Porque se ele estiver desidratado, ele vai começar a puxar a umidade da cerâmica e vai formar bolha na cerâmica, tá? Eu acho legal aplicar wash com um pincel bem fino, para facilitar as porções, né? Porque ontem eu disse que nós iríamos trabalhar com uma camada bem fina, né? O wash seria uma camada bem fina de cerâmica. Foi isso? E um pincel mais fininho me oferece essa condição. O pincel grande, tem gente que gosta de trabalhar com pincel grande, eu acho legal. Eu tentei trabalhar também, mas meus resultados que eu obtive assim, melhores, foi com esse pincel mais fininho. Vocês vão retirar o refratário lá da água e vocês dão só uma secadinha nele assim de leve, com papel higiênico. No caso, pode até dar uma sopradinha assim, ó, e deixa ele não precisa estar molhado, mas também não pode estar seco, tá? Ele tem que estar úmido, ó, certo? E como nós marcamos o término, vocês aplicam só até o término, tá? Porque como nós estamos aí sem referência do modelo no momento aí, então vocês aplicam só até o término. Essa massa que você está usando é dentina? É uma dentina normal. Eu preferi usar uma dentina normal, porque o remanescente aqui, nós vamos clarear ele um pouquinho, né? Mas ele não está tão escuro, já foi clareado. Mas eu poderia usar uma dentina opaca aqui, tá? Não chega a ser o caso de usar um transparente, mas também não chega a ser o caso de usar um dentina opaca. Se eu tivesse um remanescente bem escurecido, eu quisesse bloquear esse remanescente, né? Então eu iria utilizar uma dentina opaca, eu posso colocar pigmento nessa dentina. Eu prefiro fazer toda a margem primeiro,
e depois preencher, ó. É uma sequência que eu uso assim, eu acho mais interessante. Que assim eu consigo controlar toda a umidade da cerâmica. Ó, é essa aí, é uma camadinha fina, tá vendo? Se o troquel começar a secar, você pode vir aqui do ladinho aqui, ó, e aplica um pouquinho de água nele aqui, ó. Pode aplicar um pouquinho de água nele, que aí ele vai voltando a umidade, ó. Agora, evitem fazer isso, ó, jogar água na cerâmica assim, tá? Se quiser umedecer, depois de ter aplicado assim toda a extensão, você vem aqui atrás, ó, e dá uma vibradinha nele, ó. Só nessa fase que a gente vai tentar manter essa uniformidade, né, tio? É, exatamente. Porque essa uniformidade, ela nos permite visualizar uma espessura. Mas se ficar irregular também não tem problema. A gente pode fazer um segundo wash, tá? Mas o que vocês precisam observar é que é uma camadinha fina, ó. E até o término. Não precisa passar do término. Vá até o término. Depois de estratificado em toda a extensão, aí você dá a vibradinha, ó, e ela vai ter esse aspecto. Mesmo que ela fique irregular, você vai vibrar, ela vai ficar com esse aspecto. Não precisa secar ela diretamente, assim, e não joga água na cerâmica. Depois de vibrado, você vem aqui, ó, aqui na palatina, olha como que ela vai secando, ó. Viu? Legal. Se você resolveu, eu quero colocar mais um pouquinho. Existe uma regra na cerâmica que diz o seguinte, sempre que você for colocar uma cerâmica sobre a outra, elas têm que estar com a umidade equilibrada. Se você colocar uma cerâmica bem molhada em cima de uma seca, você vai ter problema com bolha na massa. Tá? Quem tem problema, fala assim, esse aí teve bolha de aplicação, porque a cerâmica estava seca e ele foi jogar uma cerâmica molhada em cima. Você tem dois problemas, de bolha e também você, vamos dizer assim, decanta os corantes e acaba você tendo manchas na cerâmica, ela fica manchada. Tá? Então é interessante, se eu tenho que reaplicar uma outra camada aqui, eu molho novamente. Se eu quero fazer um consertinho ali que eu achei que faltou um pouquinho. Ó. Então você molha ela novamente, ó. Hidrata ela, mas não joga água na cerâmica. Esse é o famoso controle de umidade, né? Exatamente, ó. Você vai devolvendo a umidade para ela através do refratário, ou até você pode pegar aquele borrifadorzinho. E assim, a regra para usar aquele borrifador, quem trouxe o borrifador, ó, a regra para usar ele é o seguinte, ó, você coloca a cerâmica a uns 30, 40 centímetros de distância do aplicador, e aí você vai fazer uma nuvem, ó, coloca ele na nuvem, ó, assim, ó, certo? Não vai direto não, você coloca ele na nuvem, para pequenas partículas cair nele, entendeu? Assim, ó, é uma nuvem, ó. Aí ele funciona legal também. Eu estou aplicando, mas não quero ficar molhando, não quero hidratar. Quando você vai de longe, faz a nuvem e coloca a peça na nuvem. Vai molhar, tá? Mas não peguem água assim, ó, lá com o pincel e vai na cerâmica. Isso vai dar bolha na cerâmica, vai dar merda. Ok? Então apliquem o wash. Os primeiros talvez não fiquem assim, vai ficar irregular e tal. Vibra. Agora, procurem fazer só até o término. Não passem do término. Porque senão... Esse que ficou fino aí, não precisa dar uma engrossadinha, não? Não tem problema. Pode deixar assim, depois a gente dá uma outra camadinha. Até se ficar exposto, não tem problema. Sempre eu faço 2 wash, mas se a gente conseguir cobrir num wash só, rende mais, é mais legal. Tá? Antes eu fazia assim, e a gente até cortava a cerâmica para que ela pudesse contrair de forma separada. Por exemplo, num caso desse aqui, ó, o que eu fazia antes? Eu fazia uma cruz na cerâmica assim, ó, cortava com uma lâmina e separava ela em cruz para ela contrair e depois eu fechava. No início era assim, para controlar a contração e ela não descolar do refratário. Se vocês estiverem aplicando um dente muito grande, ele for muito longo, por exemplo, um remanescente, e acontecer de descolar ela, o que vocês fazem? Vocês podem dividir ele, aplica o wash, pega a lâmina com cuidado assim, ó, e divide ele no final.
aí ela vai queimar separado, depois você vem e preenche. A gente faz em molar, por exemplo, quando eu vou fazer um lay molar com feldspática, eu aplico toda a oclusal do molar assim para fazer wash, né, overlay, e depois no suco eu vou e corto ele com a lâmina assim, aí ele queima tudo separado. Aí depois a gente vem e preenche. Aí até onde você cortou o suco, você pode colocar um wash de outra cor. Aí você controla a contração para não descolar das bordas. No wash nós fizemos dentina A1, né? Dentina natural, foi isso? Beleza. Depois, segunda queima. Dentina com fluorescente. Não. Segunda queima nós fizemos dentina 1 novamente para Pra retificar o wash e fazer uma compensaçãozinha, né? Sim, Foi isso? foi. Beleza. Aí na terceira queima nós fizemos dentina na cervical, né? Dentina 1 até o terço incisal. Preparamos uma dentina dessaturada, mesma dentina 1, com CLF. Que é massa fluorescente. Isso. Terceira queima foi dentina. A1 até o terço incisal. Aí completamos os lóbulos com CLF dentina 1, Dentina que foi a dentina dessaturada com CLF. Qual a finalidade dessa dentina? ela promover mais translucidez. Nós dessaturamos essa dentina para ela ficar mais translúcida, mas ao mesmo tempo mais fluorescente, não é isso? Porque o CLF é fluorescente. Qual foi a proporção? 2:1. Muito bem. No final do lóbulo, bem na pontinha do lóbulo, nós aplicamos incisal 57 com CLF também, 50%. Qual foi a finalidade dessa massa? Como a incisal ela absorve luz um pouquinho, né? Então a ideia é que ela promova uma interação da borda do lóbulo com essa região translúcida do dente, para desaparecer a ponta do lóbulo, né? E ao mesmo tempo, o CLF misturado com essa massa 57, que é incisal, mantendo a luminosidade, mantendo a fluorescência. Ok? Ok. Fizemos a queima de tudo, que foi a terceira queima, né? Conferimos com a muralha, fizemos acabamento aí com disquinho, em possíveis ajustes. Agora, na quarta queima, nós vamos aplicar nas proximais o TM1, que é um opalescente azulado, na proporção de 2:1 com TO, que é um transparente opalescente, A massa azul, né? que é o azul. Ele vai nas proximais, ou seja, na mesial e distal, tá? PO é um transparente opalescente. É um translúcido opalescente, né? Translúcido opalescente. Misturado com translúcido azul, que é bem pouco opalescente. Então nós estamos aumentando a opalescência desse translúcido azul para reforçar aquele efeito azuladinho que tem nas proximais, né? É isso? E aí essa massinha branca do meio aí é o CLF puro, que nós vamos fazer uma película, uma camadinha bem fina, ele vai funcionar como um bulbo de luz aí no meio do dente. Ele vai ser fazer parte da jade. Só traduzindo isso aí no Itac. Traduzindo no Oritac, vamos lá. Só fala lá, pô, a proporção que você não falou. Qual proporção de quê? De TM1 para TO é 1:1?
TM1 para TO eu falei 2 para 1. De TM. TM1 com TO 2 para 1. Qual dos dois? 2 de TO e 1 de azul. 2 de TO e 1 de TM. TM1 no caso, né? De TPM. Então, mamelo é a mesma coisa, né? O mamelo, essa massinha amarela, nós vamos colocar na borda do dente para fazer aquele halo fluorescente na borda, né? Aquele halo esbranquiçadinho, né? Só que é uma massa bem forte, nós diluímos ela com incisal 57, 1 para 1. Só 57? Comigo, ó. Tá, voltando aqui para responder a pergunta do Isaías, da Noritac, né? Na Noritac, só essa parte ou toda ela? Aquela branca e a última que você colocar. Tá. Nas proximais, eu usaria na Noritac o T-Blue, tá? Misturado com LT0, Tá, beleza. beleza? Na proporção de 3 para 1, porque o T-Blue da Noritac é bem forte. Então você pode colocar até 4 para 1, porque ele é bem mais forte que esse. É um azul bem fechado. Ou você pode usar o LT Blue. Só que o LT Blue é um opalescente bem mais suave, né? Se você colocar o LT Blue, você vai ter que usar assim só uma pintadinha de T-Blue. Porque o T-Blue lá na Noritac é uma massa bem forte, um azul bem forte. Então você tem que colocar bem pouquinho. Aí você faz o testezinho. Vai ser assim, mais ou menos 5 para 1, tá? Aí você vai usar na proximal. O que você pode usar no lugar do CLF aqui, na Noritac, é o T0, que é um translúcido que tem um efeito um pouco esbranquiçado, né? Isso aí, eu pensei. O T0. Ele não é opalescente, ele é um translúcido. Só ele. Só ele. E ele vai ser usado em que lugar? Então, no lugar desse branco que está aqui, que eu vou mostrar agora. Vai ser no contorno, né? Isso. E lá na Noritac tem uma massa que é incisal auréola. A incisal auréola você pode misturar ela com um pouquinho de incisal normal e fazer essa massinha amarela. Essa massinha amarela é mamelon. É um mamelo, é uma massa de mamelo. Mas se você usar uma massa de dentina, por exemplo, na cor que nós estamos trabalhando o dente, a massa de dentina 1, aqui na borda incisal, ela vai dar um efeito parecido também, tá? Usar ela misturada com Com incisal. E se você for usar dentina, você pode até usar ela pura. 1 para 1. É. Se for dentina normal, você pode usar pura. Eu estou diluindo o mamelão para fazer esse halo incisal. Esse aí vai usar em que lugar? Na borda, o halo, Só na borda cinzal. só no halozinho, no final do dente, para fazer a moldura do dente. Para fazer isso aqui, ó. Pode falar, filho. O mamelão que você falou que você vai usar lá no halo, eu vi você botando ele 1 para 2 de TO com um FD91. Foi isso mesmo? Não. Foi FD91 com o quê? Com incisal. Não foi com 57. TO. Coloquei incisal 57. Fica assim, tá? Isso, eu vou mostrar aqui agora. É incisal 57 com o mamelon. É que é o FD1. É. FD91. Na proporção de 1 para 1. TO não, né? TO misturei no azul. Ó, olha aqui, ó. Presta bastante atenção, hein, galera. Esse efeito azulado aqui, ó. Essa massa azul que vocês estão vendo aí. É o TM1 com CLF. Isso aqui, ó. Esse translúcido aqui, quase transparente aqui, ó. É o CLF puro. Tá? A Jade. A Jade. E essa borda branquinha aqui, ó, mais clara assim, mais fluorescente ainda, é o amarelo, que você pode fazer ele com massa de mamelo misturado com incisal, ou pode fazer com dentina só, porque a dentina é fluorescente também. E ela sobre essa massa transparente, translúcida, ela vai dar esse efeito. E quando você inclina a borda do dente no desgaste a 45 graus, aí o plisma promove esse halo aqui também. Tá? Então é isso. Certo? Nós vamos pegar agora o azulzinho, vou aplicar nessa região aqui. Vou descer com ele até aqui.
vou preencher isso aqui com o CLF. Se nós quisermos fazer uma absorção de luz um pouco maior, essa massa azul, ela absorve ou reflete luz, ô Isaías? Só ali, Absorve luz ou ela é uma massa absortiva ou refletiva? Ela é absortiva. Ela vai absorver a luz, ela vai dar a sensação de profundidade, certo? Então, veja bem. Ó, nessa região aqui, nas proximais, nós vamos aplicar o azul. Se eu quiser aumentar a profundidade desse sulco aqui, ó, de desenvolvimento, eu posso colocar um pouquinho de azul aqui também. Se eu quiser fazer uma coisa mais discreta, eu não coloco o azul. Se eu quiser também dar uma impressão de profundidade, uma outra massa que pode ser usada aqui é o cinza complexo ou violeta, nessa região aqui. Tá? No caso, se o complexo tem essa massa pronta na início, Não, tem que fazer ela. tem que fazer. Hã? Nem o violeta. Presta muralha, enfim. e pra fazer ela você usa pigmento? No caso da Nexeran é aquela violet mesmo, né? A violeta da Nexeran é ela pura. Isso, mas ela é muito forte, aí tem que diluir ela. Tem uma proporção aí boa? Ah, você vai diluir ela tipo assim 2:1 com OE1. Olha, É. Ou você pode diminuir ela 2:1 com TN, né, que é o transparente natural. Ou com o T-Clear, que é um transparente, se a intenção dessa massa é fazer uma absorção de luz, você pode usar o T-Clear, né, que é o clear do MX. Ele faz com violeta e fica legal. isso. Vamos trabalhar com essas 3 massinhas que aí já fica mais fácil. Ó, veja bem, se em algum de vocês aí eu pude observar também que não conseguiu fechar totalmente o ponto de contato. O que nós vamos fazer primeiro? Fechar esse ponto de contato na cervical, tá? Pegar a primeira dentina e fechar o diastema ali, ó. Primeira coisa, tá? Ó. Porque senão esse azul desce na cervical, aí fica com aspecto não muito legal, assim, né? Fica um pouco estranho. Azul na cervical, né? Vamos lá agora, ó. Vamos lá com azulzinho opalescente. Agora, que massinha é essa? É o halo. Essa é com fluorescência, É isso mesmo, Edu. A Jade. Ufa! A Jade vai até em cima ou a finalização dela vai até em cima? No meio. Tem? Aí, ó, observa aí. Ela faz o halo, ó. O halo a borda translúcida. O halo, nós vamos fazer com a massinha amarela. Essa é a borda translúcida. Olha lá, ó. É para nós chegarmos lá na muralha, lá no fim da muralha, com o branquinho, tá, ó. Imagina que você vai terminar o dente com esse branco. Pretende acabar colocando o quê? Esmalte. Isso não é esmalte. Não, você vai entender. Confiei. Ó, eu fui até o fim da muralha, não foi? E essa massinha, o que eu fiz com ela? Eu fui descendo com ela assim, ó. E ela foi sumindo aqui no dente, ó. No corpo. Por que ela vai fazendo isso? À medida que nós vamos... à medida que vai... Vamos dizer assim... Diminuindo o esmalte, vai aumentando a fluorescência. Porque a dentina é fluorescente, né? Então, como vai diminuindo a dentina, nós fazemos essa camadinha de fluorescente para poder compensar. E detalhe, tá? Faça ela irregular também, ó.
Ela não precisa ter desenho de mamelos, de nada, mas é interessante que ela seja irregular. Ó. Tá vendo? Essa massa ela tá misturada aí, né? Não tá só o CLF puro não, né? Só o CLF puro. A massinha branca, né? Vocês entenderam a dinâmica? Ó? Eu vou finalizar desse jeito aí, ó. Aí depois que eu chegar lá no final, que eu já sentei a muralha em tudo, tá tudo legal. Aí eu vou fazer uma coisa interessante aqui, ó. Que eu só posso fazer a hora que eu finalizar. Olha, esse azul, para funcionar legal, ele não pode invadir aqui o lóbulo, hein, ó. Tem que ficar assim, fica mais legal. A depressão aí do lóbulo, né? A aresta do lóbulo. Você não vai. Eu não sei como é que tá o seu, mas precisa colocar dentina nesse seu aí? Nos centrais? Não, o meu não vou precisar, não. Eu só coloquei ali no diastema, né? Você viu? O diastema você diz do canino. Isso. Mas o nosso, se ele ficou com um pequeno diastema entre. Aí você eles, pode reconstruir ali com dentina. dentina pura, né? Que é esse novo. Isso. Ficou bastante espaço, pode colocar. Né? Pode. Senão você acaba deixando uma área muito translúcida. Muito transparente, né? Ó, o azulzinho é só na proximal. Dá uma conferidinha aqui com a nossa muralhinha, né? É pra ir até o final lá, ó. Ah, foi até rápido, né? Ó. Até agora foi 20 minutos. Tem meia hora fazer essa aplicação aí, ó. Você vai colocar o ala ainda, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Pra facilitar, pra não misturar muito, nós vamos deixar pra colocar o halo junto com os mamelos. Próximo aqui. É. O amarelinho, viu, gente? O halo você tinha dito que a gente ia maquiar ou a gente vai estratificar? Estratificar. O halo não, o mamelo. O mamelo vamos estratificar. Tem um kit da... Vou mostrar pra vocês o kit de maquiagem interna e externa da Initial, que é o NF Peixe, Lustre Peixe. É muito bacana. As massinhas ali. Eu fiz alguns casos com ele, gostei pra caramba. Ó. Agora... Coloca isso tipo sobrando mesmo? Não entendi. Coloca isso sobrando? Se eu colocar a muralha aí vai amassar? Vai, por isso que eu não coloquei ainda. Deixei pra colocar no final. Ok, e a massinha que a gente não vai usar agora? Essa Não. mesmo não pode, né? O amarelinho não deixa pra usar depois. Agora tu tá colocando lá. Tá vendo? A gente aumentou em altura e no volume para vestibular. Vai queimar desse jeito aí mesmo? Ou você vai dar uma... Galera, é isso aí, ó. Manda bala. Fluorescência. Ah, com pau, né? Olhando pra... Ó, escuro brilha assim. olha a palatina como é que eu fiz, ó. Aí eu faço acabamentinho ali da palatina. Na frente nada, né? Não mexe, né? Deixa daquele jeito lá. Deixa coisa feia aí com essa... Você tá indignado. Eu custei aceitar isso aí também, entendeu? Mas assim, você tem que fazer primeiro dentro da muralha, deixar certinho com a muralha e depois você faz a barreira. Nós temos que compreender que a cerâmica contrai. E aceitar isso também, né? Água, né? Não é isso? Por isso que ele é gordinho. Por isso que ele é gordinho. E o Visual Ice, você não precisa carregar água. Então você tem que ter um pincel mais fininho, né? Vou repetir, hein, gente. O Visual Ice, se ele entrar em contato com a água, ele vai ficar branco. Aí perde o efeito que nós queremos, que é revelar a cor da cerâmica. Então, as observações. Ele tem que ser manipulado em placa de vidro ou godê de louça, né? Até eles lá na Smart Dent, eles vendem um godê adequado para usar o Visual Ice, que é esse aqui, ó. É um godê de louça. E aí você já escreve aqui em cima as cores da cerâmica que você colocou o Visual Ice. Ó. Custa 100, acho que é 100 ou 150 reais um godê desse. Achei bem legal. Mas você pode manipular na plaquinha de vidro, na plaquinha de ágata.
E você tem que manipular ele com espátula de vidro ou de pedra ou de zircônia, tá? Não é recomendado de plástico, vai derreter o plástico. E metal eu não sei se pode manipular com metal, mas eu acho que não. Vai dar uma reaçãozinha também, eu acredito. Então, nós já sabemos aonde é que tem que ser manipulado. Voltando, tá? Só mais uma vez, hein? Ele tem que ser manipulado só com líquido e não pode colocar água, tá? E nem colocar ele na boca, porque ele tem um gosto bem desagradável. Se lamber o pincel vai ficar muito legal. Dar aquela afinada no pincel vai dar não precisa. E de preferência com um pincelzinho fino assim, ó. Legal, né? Então, nós já fizemos aí a dentina, fizemos os lóbulos, criamos essa área transparente. Para nós seríamos um quadro, né? Então nós vamos pintar esse quadro agora. Com as massas de mamelos, que são massas fluorescentes, e elas têm uma propriedade de bloquear a luz, né? De tornar uma superfície transparente numa superfície translúcida. Nós vamos aplicar sobre essa parte translúcida e criar os efeitos que nós queremos, né? É uma pena não ter duas telas aí para colocar o dentinho em questão que nós vamos fazer, né? Mas a hora que vocês forem fazer, eu vou colocar o dente para vocês visualizarem isso. Só eu que vou visualizar aqui agora, tá? Eu vou fazer uma pequena descrição aqui do que eu vou fazer antes. Bom, aí está. Dentro do planejamento, nós elegemos aí esse dente aí para tentar copiá-lo, né, e fazer alguma coisa, um sorriso mais parecido com esse dente. Seria nosso ponto de partida, né? Referência de inspiração, vamos dizer assim, ou doador anatômico, né? Só recapitulando aqui com vocês, aqui, ó, nós colocamos um pouquinho de azul, esse transparente azulado que está aqui por baixo, que agora nós estamos vendo aqui numa situação translúcida, né? E esse translúcido, eu entendo que está assim porque foi colocada uma massa translúcida para esconder esse transparente que está aí na nossa situação no momento. E essa área aqui um pouco mais cromatizada, mais, vamos dizer assim, artística, né? Com esses mamelos aqui, essa área de absorção de luz aqui, ó, um azuladinho aqui no canto, ó, tá vendo? Distal. É isso que nós podemos fazer com o Visual Ice. Então eu vou aplicar, tem duas maneiras de aplicar o Visual Ice aqui. Basicamente, a gente pode colocar uma camada inteira assim, e depois remover, ou você já ir artisticamente tirando, aplicando ele em detalhes bem fininho. E nós temos aí 3 cores. Esse caso aqui parece que é mais ou menos uma cor só de mamelo, né? Mamelos internos. Então aqui eu vou fazer aqui essa área mais proximal aqui. Vou utilizar esse mamelinho do meio aí, tá? O FD92, no caso, que é o Sunset. Mas uma área mais clara aqui, ó, nesse outro mamelo aqui, eu posso usar esse light, que é o mais branquinho, que é o primeiro. Posso esfumaçar ele um pouquinho aqui também. E entre eles, eu vou colocar esse outro, que é o Sand, que ele é uma massa mais translúcida, assim. Ele permite um pouco mais de passagem de luz e dá um pouco de impressão de profundidade, né? Que é o último, né? Que é o último. E assim, existem várias massas de efeito. Mais esbranquiçado, mais azulado, mais violeta. E vocês podem pegar essas massas de efeito que tem nos kits de cerâmica, são os pigmentos, né? E trabalhar aí dentro da interpretação de vocês, promover trincas, riscos, manchas de desmineralização. Mas o importante é ter essa situação aí, desse vidro, né? Esse quadro de vidro transparente, para que a gente possa pintar ele de acordo com o que nós conseguimos interpretar nos dentes naturais
ou até mesmo aquilo que a gente tem a intenção de criar, né? Ah, eu acho um dente bonito assim, eu quero criar assim, então tá. Agora vocês têm um caminho, né? Uma técnica para que seja previsível, né? E nessa fase aqui, nesse momento, por exemplo, eu vou aplicar aqui no incisivo central dessa maneira. Detalhe, não coloca o pincel na água, tá? Se você quiser molhar o pincel, molha lá no Visual Ice, ó. Eu coloquei uma gotinha de Visual Ice. Tira a água de perto daí. Então você pode passar para dar uma umedecidazinha bem de leve, ó. Dá uma umedecidazinha bem de leve em todos eles, ó. Sem excesso, tá? Não pode empoçar. Tem que ser só para umedecer mesmo, para facilitar a massa, para facilitar a gente depositar a massa aqui. Então nessa fase a gente vai fazer só os mamelos mesmo, né? É. E depois E o halo. Olha, eu vou só fazer uma observação. Tá vendo a borda dos incisivos? Sim. Aquela tripinha que eu coloquei ontem, olha que interessante, ó. Nós temos uma borda incisal agora. Essa borda incisal está côncava. Ó, existe uma concavidade nessa borda incisal, certo? Com o Visual Ice, com essas massas de efeito agora, com os mamelos, nós vamos tornar essa superfície plana, certo? E depois, com o esmalte, ela vai ficar convexa, entende? Então nós criamos uma conchinha com o transparente, vamos preencher essa conchinha com as massas de efeito, para construir a jade, né, a junção amelo-dentinária, que é a camada de efeito, e agora por cima o esmalte. Então isso fica bem fácil de compreender, visualizar o dente naquela imagem que eu mostrei para vocês lá, em 3 camadinhas, né? O esmalte, a junção amelo-dentinária, que é o que nós estamos fazendo, e a parte interna que nós já fizemos, que é a dentina. Eu posso vir de maneira bem pontual, assim, ó, com esse branquinho. A distal, E eu vou posicionando a massa. Viu que eu dei uma continuidade no mamelo? Ou no lóbulo? Olha lá, ó. Lembra daquela manchinha branca que tinha na distal? No incisivo central? Você pode ser o meu auxiliar. Ó, aquela manchinha branca lá na distal do incisivo central, é essa manchinha que eu acabei de depositar aqui, ó. Esse mamelinho ali, ó, viu? Dá pra ver aí? Legal, né? Ah, não gostei. Posso tirar. Vou fazer ela amarela. Não põe na água, tá? Acho que eu acho que vai ficar mais interessante se fizer laranja, ó. Viu a diferença? Ou tem uma outra maneira de fazer. Você pode fazer assim, ó. Olha aí que legal. O meu ficou meio molinho. Eu vou dar uma enxugadinha nele. Aí você deu uma esfumaçada, é isso? Não, eu apliquei uma camada mesmo. Então, mas aí... Olha lá, ó. Tá vendo que eu bloqueei totalmente a transparência? Olha aí que legal. Tira o dedo agora. Viu? Agora você retira. Aí eu posso, de maneira bem pontual, ó, ir removendo. Mas olha que legal. Posso colocar o branquinho ali agora para vocês poderem visualizar o branquinho. Vou tirar esse aqui que eu não gostei muito. O cara tira a lupa assim. Ah lá. Ó, viu que o mamelo distal lá tá bem mais branquinho do que os outros? Bem branquinho. Bem legal, né? E aí você poderia trabalhar com azul, com violeta. Aí a diversão é livre. Mas agora vocês sabem como fazer, né? Agora o resultado vai depender de vocês. Entendeu? O halo, hein? E o halo, depois que vocês fizerem os mamelos, eu acho legal fazer o halo com esse white, tá? Com o light. Mas e aquele que você colocou ontem pra gente? Não dá pra usar ele agora. Se você usar ele agora, vai virar uma meleca, porque ele tá misturado com água, né?
Mas esse aí é o mesmo que você colocou ontem? Não, O de ontem a gente vai usar acima desse aí? não, Substituir. isso. Então o de ontem. Na verdade, o de ontem eu dei uma amenizada nele. Eu deixei ele menos saturado. Mais acentuado esse daí, né? Esse aqui vai ficar mais acentuado. Mudou. Mas eu poderia misturar ele também com azul. Ou com o incisal, Eu né? já vi muita gente fazendo aula com dentina. É, mas eu falei isso ontem pra vocês, né? E mamelo com dentina opaca. Só que aí agora. Aqui, mano. Aí viu que a gente amenizou tudo, ó. E aí o halo pronto, Os mamelos também, né? com os mamelinhos prontos. Ah, eu quero menos que isso. Aí eu vou controlando o quanto eu quero. Né? O quanto eu estou interpretando lá. Eu vou... Depois que vocês tirarem daqui, aí pode acrescentar com o halo, descer ele um pouquinho nas proximais. Põe esse halo aí, né? Isso. Ah, Aí, nessas áreas mais transparentes aqui, ó, que eu achei que de repente ficou muito forte ainda o transparente. Tá vendo? Ali, ó. Né? Eu posso colocar essa massinha do meio. Ah, do meio não, A última vez? a Sandy, é isso, ó. Porque ela é uma massa que tem um pouquinho mais de absorção, ó. pra gente sangue, a gente não sabe qual que é Cada a sangue. protético É gosta três, mais de um estilo, Da né, Guilherme? esquerda pra Hã? direita. Cada protético gosta mais de um estilo. O interessante é você entender o efeito que ela vai proporcionar, ó. Essa massa aqui, a Sandy, que é a terceira, o Sand, né? Ela é mais absorsiva um pouquinho, ela é meio rosa, assim. Então você vai usar entre o Sunset, que é mais pro laranja, e o Light, né? Você vai usar ela, o Light e o Orange, o Light e o Sunset, geralmente você usa mais na vertente ali, bem na aresta. Os lóbulos. Nos lóbulos, assim, dando continuidade nos lóbulos para você evidenciar, né? Já o Sandy você coloca entre eles, né? Quebrar a passagem de luz. Né? Isso é a minha interpretação, tá? Assim, o que eu consegui entender dessas massas, né? Mas vocês podem usar de maneira diferente. E também, de repente, vocês vão visualizar na boca lá de outra... Olha que legal que fica, ó. Só que ainda tá um pouco evidente, né? A gente tem que pensar o seguinte, a hora que eu colocar o esmalte aqui em cima, eu posso diminuir isso aqui, quase apagar isso aqui, né? Então o esmalte oferece essa possibilidade ainda de reduzir esse efeito todo aí, ó. Hein, Guilherme? No caso... Olha aí que legal, ó. Eu queria o meu com esse efeito aí, mais visível, os mamelos. Aí eu escolheria um esmalte Mais transparente. menos opalescente? Você vai escolher um esmalte opalescente. Mas você pode escolher um esmalte opalescente mais translúcido ou mais transparente. Entendeu? Transparente é essa massa. Por exemplo, eu quero mostrar tudo que tem aqui. Eu só quero colocar um vidro em cima. Mas esse vidro seja transparente. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o transparente opalescente. É um vidro. Esse aqui vai manter praticamente o que está aqui. Esse vidro aqui, ó. Que é o Nem uma TO. esfumaciadinha de leve, ele não vai Vai dar. evidenciar. Dependendo da espessura. Se você colocar muito espesso, mas não é o caso, né? A gente vai colocar uma camadinha aqui de 0,3, no máximo meio milímetro de espessura de esmalte, não é isso? Isso já dá uma esfumaciada, ou não? Já mantém. Se você passar de meio milímetro, ele já começa a esfumaciar, porque ela vai ficando muito espessa, né? Vai ficando meio azulado até, assim, ficando... E essa massa é opalescente. Ela é opalescente. Esse aqui é um transparente opalescente. Agora, essa massa aqui, ó, por exemplo, já é um transparente, é um translúcido opalescente grey. Entendeu? Ele é um opalescente que ele tem uma tendência a cinzentar. O que eles fizeram? Pegaram eu entendo, né? Que eles pegaram essa mesma massa opalescente e acrescentaram um pouco de pigmento cinza. E ela ficou um opalescente acinzentado. Aí Baixar o valor da- eu quero apagar um pouco, né? Baixar o valor da incisal. Eu quero apagar um pouco aqui, ó. Eu vou pegar o
EOP2, que é um white, ó. Vai aumentar. Esse aqui, ó, é um opalescente, é um esmalte opalescente branco. Eu vou usar ele naquela área para promover aquele valor lá, um pouco de valor. Bom, eu quero fazer um dente bleach com bastante luminosidade. Eu quero um esmalte opalescente, só que bem claro. Aí eu vou utilizar o esmalte White Bleach, ó, que é o EOP1. Então, ele tem mais recursos na cerâmica, mas eu comprei aquilo que eu interpreto que eu trouxe lá da Noritake, de outras marcas do Emax, que eu conhecia. Então eu fui buscar nessa cerâmica os recursos que eu já utilizava, entendeu? Aí eu vi que esses recursos é mais interessante, ele tem um pouco mais ainda de recursos, assim, você pode misturar um monte de coisa, né? Então o que eu comprei de esmalte opalescente, ó? Eu comprei o EOP1, EOP2, que seria um esmalte bem bleach, um esmalte menos bleach. Nessa escala aqui da Noritake, vamos pensar assim, ó. Esse aqui seria um creme enamel, né? Aquele esmalte branco. Esse aqui já seria um LT1, certo? Esse aqui, ó, é um LT0, que é o mais transparente da Noritake, né? Dos opalescentes. Esse aqui seria um LT Grey. Não tem o LT Grey? E aí tem o azul, que é o Blue, que seria, lá na Noritake, o T-Blue. Então tá vendo que eu fui lá e comprei na Initial a mesma coisa que eu usava na Noritake, de opalescente, ó. Certo? Ficou mais fácil agora, né? Mesma coisa, ó. Elas têm um efeito um pouco diferente. Vocês vão ter que se acostumar e aprender a calibrar a mão, assim, né? A quantidade, mas é a mesma coisa. Os recursos são os mesmos, só muda um pouco a nomenclatura, né? E aí tem um monte de esmaltes opalescentes lá, né? Mas assim, os que eu achei mais interessante foram esses que eu já utilizo, né? São esses EOPs. Aí eu comprei também o TM1, que é um... Nós misturamos um pouquinho aí para fazer o azul, que é uma massa de efeito. O CLF, que é o Must. Os 3 mamelos. E eles têm essas massas aqui que eu acho fantástica. Essas aqui é espetáculo, ó. Essa daqui são os CTs, que são massas. Esse é o Light e esse é Yellow Soft. E tem o 24, tem CT acho que até 26. Explicou aí na Noritake. Esse CT aqui seria como se fosse um CCV1 misturado com LT0. É um CCV1 bem mais transparente, entendeu? Ele é uma massa cervical bem transparente. Esse aqui, ó, que seria mais ou menos o CCV1, entendeu? Que é o Yellow Soft, que a gente usa no grupo A. Esse CT é fantástico, nós podemos usar aí na cervical para... Essas massas aqui seria o quê? Uma medida de espessura aí de 0.3, 0.5? De esmalte? Exatamente, é o que nós temos de esmalte, né? No dente é de 0,3 na cervical. Mas é isso, não foge desse. Isso. Com essa espessura você vai ter um efeito Não bem altera, interessante. né? Não. Tem que começar a alterar. Então, essa coisa de alterar é objetivo que você tem. Ah, eu quero fazer um dente com bastante esmalte. Porque o que você considera como alterar? Você fazer um dente com dentina 3, um incisal e colocar um opalescente em cima, você entende que vai alterar a cor do A3, né? É, exatamente. Na verdade, você tá criando cores. Eu entendo que você está criando cores quando você está colocando esmalte. Porque você sai da caixinha, né? Você sai daquele padrão dentina e esmalte. Então, quando você coloca qualquer coisa em cima, você vai alterar, você vai modificar. E aí você tem que entender de espessura, do efeito que essas modificações, eu entendo mais como modificação. E diferente de alteração, né? Não estou alterando a cor, eu estou modificando ela. Ah, mas aí para compensar essa modificação, o que eu faço? Eu apliquei uma A3. Eu tenho que aplicar um esmalte por cima. Eu quero manter a matiz A3, eu vou usar opalescentes que sejam mais transparentes, só para dar
manter aquela cor lá. Só que se eu aplicar uma espessura muito grande de esmalte, aí eu vou modificar a cor. Aí eu quero deixar um A3 mais claro, assim, aumentar o valor dele, ou deixar um A3 mais acinzentado, com baixo valor, aí eu vou usar esses esmaltes para nosso favor, fazendo modificações, ou seja, fazendo personalizações no A3. Porque geralmente é isso que a gente quer dentro dessas possibilidades de tornar o nosso trabalho mais natural. Agora, eu vou fazer básico A2, A3, cara, você compra dentina e incisal. Por exemplo, eu quero fazer um A2 básico, né? A gente está lá, é A2 básico. Então tá bom, vamos A2 básico. Você coloca A2, põe a incisal do A2, e aí você... Não vou fazer camada de jade, nem de mamelos, nem coisa nenhuma. Tô de saco cheio. Aí você vai lá e pega o esmalte TO, põe uma camadinha bem fininha por cima, só para dar um tchan, pronto. Você fez lá. Eu quero deixar um pouquinho mais bonitinho. Pega lá o CT22, coloca por cima na cervical, como se fosse um CCV1. Pronto, ficou bem bacaninha. Você não modificou a cor, você vai ficar em cima do A2. Cara, eu tô achando que esse A2 aqui, essa dentina, tá tá ficando um pouco mais escuro, meu A2. Então significa que essa dentina é mais cromatizada. Eu posso pegar e diluir ela um pouquinho com TN, que é um transparente natural. Só vai diluir. Eu quero aumentar o valor dessa dentina, eu tô achando ela muito cromatizada. Você pode pegar uma massa, por exemplo, na regra de escala de cores diz que, de seleção de cor, diz que quando você quer aumentar o valor, você precisa trazer esse valor lá de dentro da dentina, você precisa opacificar a dentina. Então essa dentina é uma dentina que tem um nível de absorção de luz médio. Se você quer uma dentina com mais valor, você tem que colocar um pouco de opaco nessa dentina. Então você pode pegar uma massa tipo esse EOP1 aqui, que é um bleach, e adicionar um pouquinho na dentina, ela vai ficar uma dentina com mais valor, mais translúcida, mas com mais valor. Mas eu não quero ela mais translúcida. Então você pode pegar uma dentina opaca, que é a maneira mais convencional de se aumentar o valor da dentina, e você coloca uma porçãozinha tipo 5:1, 5 dessa e uma parte de dentina opaca, ou 3:1, 3 partes de dentina natural com uma parte de dentina opaca. Isso vai tornar a dentina opaca com mais valor, vai dar mais valor da dentina. Eu quero diminuir o valor da dentina. Você pode diminuir com transparentes. Vamos lá agora, visuais com mamelos nos dentes e a criação é livre. Vou colocar o dente lá para vocês, tá? Mas ali, ó, embora você tenha desgastado a borda, mas valeu para corrigir as proximais ali, os pontos de contato, 900, entendeu? 900, né, Agnello? Pode deixar a mesma coisa, 5 minutos de pré-queima, tá? Entendeu? Dentina no wash. Embora você pode fazer o wash também com LT0. Quando que você vai fazer o wash com LT0? Isaías, em que situação você pode fazer o wash com LT0? Ou com LT1? Quando o seu remanescente for já na cor, e se você não quer clarear, assim, já está na cor, e você vai... Tá meio escuro, quer cobrir essa cor escura. Aí você vai usar a dentina. O LT0 é transparente, ou opalescente.